Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu sou José Salib Neto, nós somos autores do livro O que as escolas de negócio não ensinam. Um dos capítulos desse projeto é a ascensão das alianças estratégicas. E para contribuir com o seu processo de absorção de todo esse conhecimento, nós desenvolvemos um método onde você vai ter talk shows, vídeos com protagonistas da cena brasileira que tem relação com o conteúdo. Nesse capítulo específico, nós teremos João Kepler. João Kepler é fundador da Rede Bossa Nova Investimentos, uma das maiores investidoras em startups do Brasil. E a vida do João é desenvolver alianças estratégicas, né, Salib? Com certeza, né? Acho que no mundo hoje, ninguém faz nada sozinho, né, Sandro? E a gente tem que saber escolher nossos parceiros com muito cuidado para saber onde está o fit, né? Exato. Não simplesmente qualquer parceiro, né? Você precisa ter um fit na maneira de ver os negócios e também o fit pessoal. E Salib, nós identificamos isso muito claramente quando nós produzimos esse conteúdo. Se nós percebermos hoje, né, Salib, a economia compartilhada, as alianças estratégicas nas plataformas de negócio ocupam um espaço central, né, Salib? Pois é, se você pega uma empresa como o Uber, por exemplo, se você imagina que tem centenas de milhares de motoristas, né, que na verdade não são funcionários do Uber, né? Você tem parcerias. Se você imaginar uma empresa como a Apple, que dentro de um iPhone você tem 17 parceiros, né, construindo aquele pequeno aparelho, e mais um que produz na China, no fundo a Apple só pensa, né? Então Exatamente. A gente vive tudo aliança mundo, estratégica, né? né, Salib? Cada um faz uma parte e tem que haver um complemento, tem que haver, né, um fit para você atingir mercados de uma maneira muito maior. Exponencial. Exatamente. Esse capítulo ele é uma evolução de um tema que são as parcerias. Nós percebemos que o termo parceria estava muito surrado, hoje nós vamos para as alianças estratégicas e você vai conhecer nesse vídeo um exemplo concreto desse conteúdo na prática, né, Salibão? Exatamente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um talk show da obra O que as escolas de negócio não ensinam. Estamos aqui com mais um convidado para lá de especial, né, Salib? Pois é, João Kepler, né? Um dos grandes nomes do mundo das startups do Brasil. E que coisa, que contraste, né, Sandro? Antes aqui estava sentado o Osírio Silva, um dos fundadores aqui do mundo empresarial brasileiro, né? E agora a gente está falando dessa modernidade, da visão, mas com uma pessoa que também, eu acho que o que une todos esses nossos convidados, né, Salib, é a essência, né? A essência do conhecimento. João, muito obrigado por estar conosco, viu, meu cara? Você falou do Osíris. Osíris é um grande visionário, né? Um dos pioneiros aí no Brasil da indústria e também da tecnologia, também da inovação. Foi ele que começou a inovar no Brasil praticamente. Né? E você agora da nova geração. Né? Então, a gente sempre procura complementar. Né? E aí, né, Salib, nós convidamos o João, sobretudo para dar uma contribuição em geral, né? A contribuição é sempre muito valiosa, ela transcende o capítulo específico onde está inserido esse talk show, mas nós pensamos bem naquela visão da ascensão das alianças estratégicas, né, Salib? Exatamente. Que a gente tem uma visão, né, João, e você é um empreendedor experiente, né? Muito se fala em parceria, né, meu caro? É um termo que até ficou um pouco gasto, né? E na realidade uma parceria de valor, ela transcende aquilo que é simplesmente uma troca, uma indicação, algo do gênero. E você é um craque, você fez isso a vida toda, né? Fiz a vida toda. O chamado networking, que é a maneira que as pessoas tratavam isso, e foi muito mal conduzido isso, e ainda é até hoje conduzido de forma não coerente com o verdadeiro motivo, que é a parceria, que é o resultado, né? Quando a gente tem que olhar o resultado, que é o que você quer com a outra pessoa e tal. Então as pessoas simplesmente se procuram por quantidade. Eu quero muitos amigos, quero me relacionar com muita gente, quero fazer muitas parcerias, mas não se preocupam com a qualidade, né? De conhecer o outro e também das pessoas, você se tornar conhecido. Então essa parceria que você menciona, empresarial, ela tem que ter esse cuidado. Ela tem que ter esse cuidado da qualidade, com a maneira que você se coloca, para quem você se coloca e o que você quer fazer, e principalmente por quê. Né?
Perfeito. Por que você está querendo um laço, uma aliança, um relacionamento com aquela empresa, com aquela pessoa? Então, por quê? A partir do porquê a gente começa a construir tudo. E eu fiz isso a minha vida toda, como você bem colocou. Nas tuas empresas investidas, João, você vê primeiro a parte financeira, como é que você analisa? Porque no fundo ele vai ser, uma vez que você é um investidor na empresa da startup, né, você já é um parceiro dele, né? Como é que você analisa o empreendedor, de que ângulos você, para que aquilo dê certo? Acho que vale a pena só dar uma contextualizada, né, Celib? A Rede Bossa Nova, que o João é um dos fundadores, ela é seguramente a principal rede de investimento em startups no Brasil. Hoje você tem no portfólio, eu pergunto para o João, porque sempre está desatualizado o meu número. Quantos são, João? Quantas startups? São 400 empresas investidas. 400 empresas investidas. Né? Então é esse background, né, da questão do Celib que vale a pena, né? Então, isso passa por relacionamento. O relacionamento que você tem com aqueles empreendedores, os empreendedores para com você. Quem não sabe fazer isso não consegue investimento e também a gente não investe em empreendedor que não se relacione, que não comunique, que não consiga mostrar por que ele quer investimento e por que ele nos quer, principalmente, porque é o empreendedor que tem que escolher o investidor e não o contrário, como todo mundo pensa aí no mercado. E também a gente, na análise desse empreendedor, são fatores da pessoa do empreendedor que a gente analisa antes de até mesmo de olhar o negócio dele. Entendi. Então, para o negócio é fácil explicar. Nós temos uma tese. Entendi. A partir da tese, se encaixar o produto dele, o serviço dele com a nossa tese, a gente avança para outros requisitos, para outros KPIs, para outros índices de análise. Mas, antes disso, tem o que a gente acabou de falar, que é essa história da parceria. Da importância que eu vou fazer para o negócio dele e da importância que ele vai fazer para o meu portfólio e para o nosso ecossistema de startups interno. Ou seja, qual é a sinergia que essa pessoa vai trazer. Imagina um cara tóxico jogar dentro desse nosso ecossistema. Imagina um cara que não se relacione, um cara que não combine. Então, isso a gente se preocupa muito com isso. Que não é só dinheiro, né? Não é só Esse é o retorno ponto, né? financeiro, Ô, João, e a gente enunciou nesse capítulo, até a última condição lá que a gente coloca, que tem que haver afinidade de visões entre as pessoas, né, Celib? Se não tiver, isso também não rola, né? Pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não tiver essa afinidade pessoal, não acontece, né? De propósito, de interesse, de um monte de coisa envolvida. Isso tudo faz parte também do mundo do investimento e faz parte dessa parceria. E tudo isso eu aprendi ao longo desses últimos 10 anos, deixei de ser empreendedor dos meus negócios e passei a investir em negócios dos outros empreendedores. E nesse momento é que existe aí essa tal convergência de interesses, né, baseado nessa questão. Agora, para o empreendedor chegar até o João e para o João chegar até o empreendedor, tem que haver um fit, ou tem que haver despertar o interesse. Esse despertar o interesse é uma questão que pouca gente trabalha. O despertar interesse. Mas, porém, como eu desperto o interesse do Celib para que ele olhe um negócio que eu quero, no sentido de parceria? Como eu vou despertar o interesse no Magaldi para investir num projeto dele? Então, antes mesmo, tem que haver esse despertar, esse interesse e como fazer isso, né? E como fazer essa... Isso que você está trazendo é um elemento que eu uso muito nas minhas reflexões com outras mentorias, palestras e tal, que muitas vezes o indivíduo ele quer casar antes de namorar, né? Antes de ficar, namorar, casar, ele já quer casar. Ficar, paquerar, namorar, noivar e casar, né? E o investimento é exatamente isso. Não dá para você chegar para uma pessoa, investe no meu projeto, mas como? Não sei quem você é. A gente vai ter um relacionamento, vai ter uma parceria de longa data, assim todos esperam, né? Então, quer dizer, esse planejamento... Esse planejamento começa com despertar essa parceria, esse network, como fazer isso, para depois vir esse relacionamento. E esse despertar que é a coisa mais difícil de fazer e que esses empreendedores e o mercado está aprendendo. Imagina empresas tradicionais se relacionando com startups. Imagina empreendedores que começaram ontem se relacionando com dinossauros, com empresas bem antigas. Então, tudo isso passa por esse despertar. Como fazer isso? Então, eu simplesmente aprendi nesses últimos anos a fazer isso. Então, as redes sociais está aí, te ajuda nesse processo bastante de você conquistar, de você despertar o interesse do outro. Mas o despertar a atenção é fundamental, né? Mas despertar a atenção, né? É o começo do todo, né? A gente tem notado que com a ascensão da tecnologia cada vez mais rápida, né, cada vez mais
dinâmica que as empresas estabelecidas estão fazendo cada vez mais alianças entre elas, né? Por exemplo, em muitos setores, uma empresa pode ser concorrente de uma empresa numa área, mas ao mesmo tempo ser parceira dela em outra área, né? A gente vê com a Microsoft, A gente com a cita própria Apple, né? no nosso capítulo, nós citamos o caso dos marketplaces, né, Salim? Então, quer dizer, pega qualquer marketplace, Magazine Luiza, Amazon, a Amazon vende produtos ali e outro competidor vende produto competindo com a Amazon, quer dizer, né? E a Apple, que na verdade não faz nenhum produto, né? Tem diversos produtores, inclusive o próprio na China, né? Mas existe interesse de todo mundo no processo, não é só o interesse de uma parte. Quais são os pré-requisitos para fazer toda essa engrenagem funcionar? Essa engrenagem é o mesmo propósito, é um interesse. A Apple, por exemplo, quanto plataforma, ela quer que todos aqueles aplicativos, de alguma forma, cresçam, vendam, façam download. Então, com isso, ela ganha. Então, tem que haver o entendimento, a visão compartilhada e o interesse comum de que tudo dê certo. Só funciona se for assim, né? Esse é o verdadeiro sentido da parceria. Aliás, essa sua questão é fundamental, que a gente coloca e desconstrói, como a parceria às vezes é vista como uma forma de eu ganhar alguma coisa em detrimento de você. Isso não funciona, né? Não funciona. Nesse mundo colaborativo que a gente está vivendo hoje, nesse mundo compartilhado, colaborativo, é tudo muito rápido, tudo muito muda da noite para o dia. Então esse tipo de parceria não se sustenta quando só um ganha, o outro sente o peso e eles desligam o botão muito rápido. Né? A diferença desse mundo atual para o mundo mais anterior é que o botão é de eject apertado muito rápido. Não existe apego no sentido, não vou apertar porque tem consequência. Não, eles apertam o eject e passa para outra, e pivota, e muda. Então, só dá para entrar numa parceria se você tiver a certeza que está muito bem alinhado todas as pontas. E por isso o marketplace, como você bem citou, é muito importante, antes de entrar no marketplace, eu entender o propósito do marketplace e vice-versa. E vice-versa, para que você não dê um tiro no pé. Porque você, de certa forma, está dando os seus clientes para o marketplace ou está angariando o cliente através do marketplace e está deixando de buscar os seus próprios clientes. Mas, por outro lado, você está economizando marketing, custo de aquisição de cliente, cultura, um monte de coisa. Então, assim, é um ganha-ganha de verdade. O marketplace é um bom exemplo e tem vários exemplos. Eu posso te dar exemplos meus também. Sim. Ô, João, falando de exemplos seus, você, em dado momento do projeto, ele ficou tão virtuoso que você atraiu o interesse de uma companhia tradicional na rede Bossa Nova, no fundo constituído, você e o seu sócio, o Pierre Schurmann, e você estabeleceu uma aliança estratégica com uma organização, que no caso o BMG. Como nessa sua experiência prática, né? Quais são os requisitos que a gente não enxerga que fazem com que uma aliança estratégica como essa funcione? Bom, primeiro, a necessidade, você para fazer uma aliança estratégica, você tem que saber que você vai ceder. Sem dúvida. Você vai ceder muito e eles também vão ceder muito. Então, você parte já desse princípio que vai haver um pouco é como um casamento, né? Você cede para manter o relacionamento. Então, eu já entrei, quando teve essa proposta, eu já entrei com essa visão de ceder. O que eu vou ceder? Eu vou ceder a minha velocidade, vou ceder um pouco o meu arrojo comercial, vou ceder um pouco o meu não vou chamar de descontrole, mas o meu jeito de fazer negócio. Autonomia, né? A minha autonomia. Então eu já entrei, quando eu aceitei uma proposta de um grupo tradicional, eu sabia que isso ia ter que ter uma medida, que ia ter que ser equilibrado. Então nesse aspecto, eu cedi, eu e meu sócio, que a gente tinha total autonomia no processo, para a entrada de um parceiro estratégico baseado na nossa necessidade. Que aí vem um outro ponto, a sua necessidade. A minha necessidade qual era? Back-office. A minha necessidade era um aeroporto e eu sou o aviãozinho. Eu precisava de um aeroporto para poder botar o finger, a estrutura, desembarque, embarque. E eu precisava disso porque a gente estava crescendo numa velocidade muito grande e não tinha esse aeroporto. Tinha que construir esse aeroporto. Então, por que eu vou construir se tem um grupo que quer fazer parceria com esse mundo inovador, mais inovador, quer entrar nesse mundo das startups e precisa também desse nosso arrojo. Então, de verdade, ali foi uma troca. Foi uma troca, mas foi uma troca muito bem pensada, muito bem estruturada, planejada, porque eles sabiam o que eu podia dar para eles e eu sabia o que eu podia contar deles. E é claro que, entre as coisas dessa parceria, para dar certo, a gente teve que escrever muita coisa também. Formalizar. Temos que formalizar muita coisa. Apesar de que nunca precisamos, nesses últimos 2 anos,
de ter acesso a esse documento, recorrer a esse documento. Então você nota que a parceria foi bem azeitada antes. Então, se eu tiver que deixar um conselho para parceria, para network, é azeite e entenda seus porquês, suas necessidades, suas vontades, até que ponto você está disposto a ceder, e azeite tudo, fale tudo antes de casar, antes do acordo escrito. E você mencionou um tema que nós julgamos também, avaliamos, estudamos, ser muito caro, que é a complementariedade. Exatamente. A complementariedade é importantíssimo, faz parte também das suas necessidades. Nesse mapeamento que você mencionou... Que eu mencionei antes, eu senti falta de algumas coisas complementares ao que a gente não tinha, ou que precisava ter, mas que tempo eu ia demorar para poder ter a estrutura que eles nos ofereceram assim, né? Entendeu? A história da gestão. As empresas estabelecidas, né, Sandro, que tem sido muito do nosso foco, né, elas cada vez mais vão precisar ter acesso à inovação, né, criar motor 2 ou fazer participação em startups, né? E serem abertos a esse tipo de aliança. Exatamente, né? Então eu acho que na verdade é um caminho para elas também, né? Assim, é um caminho inexorável, amigo. Porque o caminho sozinho já não vai existe mais. Né? Mas é uma dificuldade maior delas do que até nossa. Sem dúvida. Né? Eu digo que eu estou aqui do lado, vamos imaginar que essas empresas mais tradicionais, digamos assim, elas têm uma dificuldade desse relacionamento de fazer esse tipo de parceria. E aí, imaginando que alguém esteja nos assistindo desse tipo de empresa, né, um pouco mais tradicional, ela tem que entender que é um jeito novo de pensar, é um outro mindset. Requer uma humildade para confrontar o seu modelo atual e ter a abertura de saber que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, aquilo que você falou no começo da conversa. Não, e sem falar do modelo de gestão mais colaborativo, né? De liderança diferenciado, de engajamento das pessoas, né? De engajamento também dos seus colaboradores dentro de uma nova proposta mais moderna, mais eficiente, que envolva, por exemplo, um custo até menor para muitas atividades. Quando que você precisava, por exemplo, fazer um planejamento, você fazia um planejamento estratégico para 5 anos e tal. Nada contra, é importante. Mas você tem outras ferramentas que esse mundo digital, outra estrutura que o mundo digital te dá. Você montar um squad, uma célula, para testar aquilo ali com um custo muito pequeno, para ir se relacionando aos poucos, entendeu? E você sabe, João, é muito, muito relevante essa colocação, né? Eu e o Salibes temos trabalhado muito sobre essa perspectiva. E um risco que você vivencia, acho que a todo momento, é que uma estrutura convencional atrai uma estrutura nova para si, uma startup ou algo do gênero, e quer colocar essa estrutura na mesmo quadrado. O insucesso é certo. O insucesso não vai dar certo. Você tem algumas formas de fazer esse tipo de relacionamento. Um é investindo, um investimento de fora. Você pode trazer, colocar dentro de um laboratório, fazer um laboratório primeiro, um squad, como eu disse, fazer um laboratório para ir testando e aplicando isso. Você pode simplesmente absorver essa startup dentro da sua estrutura, numa área específica, e esse pessoal passa a trabalhar para você. Você pode... tem várias estruturas e várias formas de você fazer isso. O que não pode é não pensar no médio prazo. O que não pode é fazer, vou trazer porque eu quero me relacionar e não estudar o assunto, não planejar o assunto, não trazer especialistas em inovação, em gestão do amanhã, por exemplo. Né? Fazendo uma analogia, mencionando o próprio livro de vocês, que é fantástico nesse aspecto, né? De simplesmente entender como aquilo funciona para fazer a coisa certa. E a gente, eu acabei de ler um livro do John Chambers, Connecting the Dots, um dos melhores livros que eu já vi, né? O John Chambers, que é o chairman emeritus da Cisco, né? E ele tem uns números incríveis, né? Ele entrou na empresa como CEO faturando 70 milhões de dólares, saiu faturando 47 bilhões. Conectando as pontas. Conectando as pontas, né? Exatamente isso. Conectando as pontas em vários setores, né? E ele estima, nesse livro, que 40% das empresas existentes hoje não vão existir daqui a 10 anos, porque não vão conseguir atuar nesse ambiente dinâmico. O que você aconselha para essas empresas mais tradicionais para conseguirem levar essa vida mais do que 10 anos, né? Primeiro, não se desesperar, porque existe muita moda, muita modinha, muita hype nesse aspecto de startups, inovação e tal. Primeiro, não se desesperar. Primeiro, também entender as suas necessidades, os seus problemas, as suas dores, e a partir daquilo ali, tentar achar um parceiro, tentar achar uma ponta, uma conexão, né?
que possa atender aquela necessidade. Não é simplesmente, vou entrar nisso daí porque eu tenho que estar próximo às startups. Não, mas peraí, como é que vai ser esse relacionamento? Aonde vai caber isso? Né? Que problemas eu vou resolver? Porque tudo começa com problemas. Sim. E o que a gente está mostrando é que existem muitas soluções com facilidade nesse novo mundo digital. Esses jovens, esses não tão jovens, mas jovens, digo, de mindset, né, porque não tem idade para empreender, sim, não tem esse negócio de idade para empreender. Esse mindset moderno, ele está focado nisso, na solução de problema. Não existe nenhuma das startups das nossas 400 empresas que não resolva alguma coisa específica. Uhum. Então, assim, se dentro do nosso portfólio tem 400 soluções, imagina qualquer empresa pode buscar uma dessas soluções e fazer algum tipo de parceria estratégica. Aliás, faz parte do nosso negócio, enquanto investidores, é o exit, a saída. E uma das saídas das nossas startups são parceiros estratégicos. Sim. Que podem comprar serviço, podem investir nas startups. Né? Então, assim, imagina que a gente também tem soluções para várias empresas. Então, o Connecting the Dots é exatamente isso. Exatamente esse ponto. A própria Microsoft, né, que conseguiu fazer uma mudança bastante grande, né, com o Nadella, quando o Bill Gates saiu da empresa, todo mundo achando que a Microsoft estava no caminho de parar, de repente, hoje ela é uma das empresas mais valiosas do mundo. E o Nadella percebeu que aquela cultura que foi criada pelo Gates, pelos sócios, né, que era uma cultura muito fechada, muito protegida, de repente ele abriu. Hoje ele é parceiro de várias empresas, coisa que não acontecia nunca. Pessoal, aliás, eles têm até a Microsoft Ventures, de capital de risco, de investimento também. Também e o que é curioso, né, quando nós elaboramos esse pensamento, né, João, é que a gente foi perceber nessa Libi que hoje a nova economia, a chamada nova economia, os líderes dessa chamada nova economia, todos atuam com alianças estratégicas. Todos. Comentamos a Apple, a Amazon, aí vamos nas novas organizações, Uber, Airbnb, quer dizer, o que é o Uber se não uma composição de alianças estratégicas parceiras com um monte de motorista? E o Airbnb, então, Airbnb. Que faz parceria com a casa dos outros? Pois é, com a casa dos outros, né? Mas imagina o seguinte, o que você está falando é perfeito, mas vou um pouco mais além. Imagina que, assim, são serviços que estão no nosso dia a dia. Uhum. É inevitável, você vai usar um serviço de uma startup. Sim. Então, isso realmente é que tem que ser pensado. Espera aí, é inevitável, esse é um processo que não tem volta. Essa nova economia não tem mais volta. Você não tem regressão nesse processo. Então, se eu sou uma indústria tradicional, se eu sou uma empresa tradicional, e eu sei que isso é inevitável, de alguma forma vou olhar de que forma, que problemas eu posso resolver internamente, que dores eu tenho para me conectar com essas soluções. Sim. E que são várias. Né? Você citou 2, 3. Mas são várias. Você sabe, João, eu estava comentando... Em todas as indústrias, né? Não, e não tem exceção. Ela varejo, é indiscriminada. Todas. No Gestão do Amanhã, nós mencionamos muito aquela estrutura de motor 1 e 2 de crescimento, onde o motor 1 né, representa o presente, né, o cash call, e o motor 2, as iniciativas orientadas ao futuro. Um futuro não tão distante, né, Salib? Cada vez mais é hoje, né? É o futuro de ontem. E essas estruturas de alianças estratégicas, né, Salib, é a essência do nosso motor 2, né? Mas a aliança estratégica é uma ciência. É ciência. É uma ciência como qualquer outra. Eu acho que o principal ensinamento que a gente tem aqui, Salibão, que o João articulou muito bem, tem que preparar isso minuciosamente, tem que planejar, tem que pensar, tem que ver quais são os pontos de convergência, quais são os pontos de divergência, quais são as saídas. As saídas, inclusive. É porque numa questão de compra de empresas, né, aquisições, por exemplo, a Cisco comprou 180 empresas em 20 anos, né, a chance de uma aquisição dar certo no final é pequena, né, não é grande. Ele conseguiu levar para 60%. Que na indústria é gigantesca, né? Então, essas coisas que vão antes, né? Tem que diminuir o risco. Tem que diminuir o risco, a cultura, a maneira, as pessoas, o caráter, a maneira de ver o negócio. E imagina quanto não pode contribuir uma empresa como a Cisco para uma empresa adquirida, né? Quanto ela não traz de gestão, de cultura, de organização, né? E foi assim que ela fez. Ou seja, esse conceito da aliança estratégica ele é virtuoso para todos os envolvidos, desde que... Tem a troca. Tem a troca. E mais do que isso, as empresas, assim como eu falei que eu tinha essa necessidade, sim, nós temos uma grande necessidade de gestão. Não é só a nossa empresa, mas várias empresas da nova economia, sobretudo as da nova economia, precisam de gestão, precisam de organização, precisam de cultura.
de valores. E isso a economia traz. A economia mais tradicional é traz. curioso como a gente vai construindo o nosso connecting the dots, né, Salib? Porque quando a gente fala, no capítulo que nós convidamos Osiris Silvas para estar conosco, é o que não muda onde tudo muda. Então, como você disse, há o risco de nós evoluirmos muito para esse hype de todo mundo tem que estar como uma startup, todo mundo tem que olhar uma startup e líderes fazerem movimentos impensados só para estar em sintonia, o modismo, né, Salib? E a nossa visão é que o que é essencial não muda, e isso é essencial, né, Salib? E agora nós vamos ver uma próxima revolução nas plataformas, que são as plataformas industriais, né? E hoje já temos empresas fabricando qualquer coisa. Tudo com Então, aliança as empresas estratégica, vão deixar Salibão. de fabricar coisas É. para ter empresas que vão fabricar os seus próprios produtos. Imagina que coisa, que revolução. Que é o que o Richard Daveni chama de Pan-Industrial Revolution, né? E sem aliança, sem esse conceito de aliança estratégica, Imagina não vai rolar, você deixar Salibão. uma empresa de fora fabricando o seu próprio produto. Olha que coisa, você não tem mais fábrica, né? Exato. Se você não pensar, quer dizer, ele está entrando na sua cozinha, Salib. Se você não pensar o conceito de aliança estratégica, como o João comentou, de planejar, de pensar afinidade, complementar, cultura. Não, e desarmar também. E desarmar também, não é? Desarmar para receber o novo, para a entrada do novo. Aquilo que você falou para mim foi matador, quer dizer, essa é uma mensagem importante. Essa estrutura de que eu tenho que ter abertura. Quer dizer, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho que. Não adianta eu querer trazer alguém e fazer da jeito que eu sempre fiz. Como você falou, quando você trouxe um sócio, teve que abrir mão de coisas. E não é só grana. Né? Aliás, a última coisa é dinheiro. Se fosse por grana, eu não fecharia com eles. Eu pegaria outra proposta, a gente tinha propostas melhores. Mas não tinha o que a gente precisava. Que é a complementariedade. E assim, tem que estar disposto a abrir mão, né? Insisto nisso, né? Isso está numa equipe de esporte também, né? As melhores equipes, né? São aquelas equipes que têm os complementares, né? Não só de talento, mas até de cabeça às vezes, né? Você tem o cara mais equilibrado, você tem o cara mais louco. Né? Você tem o cara mais louco. Não tão louco, né? Louco no sentido assim, nós somos loucos. Nós somos complementares, com certeza. Não, Eu com meu sócio Pierre também. Você, poxa, a sua sociedade, aí você vê. Nós temos um capítulo que nós chamamos de cumplicidade, onde nós comentamos essa estrutura de sócios que se complementam, ou parceiros que se complementam, onde 1 mais 1 não é 2. Eu digo no meu livro Smart Money que uma empresa ideal é uma empresa que tenha sócios complementares. E no mundo das startups, se você tiver 3 sócios, e eu tenho experiência com isso, quando a empresa tem 3 sócios, parece que o negócio, a chance tem mais chance de dar certo. Ele multiplica. Porque é um cara ligado, é um cara preocupado com técnica, o outro com comercial e o outro com gestão, com produto, com operação. Então, essa história da complementaridade, ela é muito importante e é negligenciada. Né, muitos empreendedores vêm até mim, né, e querem fazer tudo sozinho. Eu falo assim, olha, a chance de dar certo com uma pessoa fazendo tudo sozinho é menor, né, porque você não consegue criar uma coisa maior. Não, se você é um bom líder, se você consegue montar um time, nada contra, não tem problema nenhum. Esse não vai ser um impeditivo para não ter investimento. O que a gente está falando é uma estatística, de que a chance de dar certo é você ter sócios e complementares e de apoio, né? Você podia fazer um livro sozinho, você podia fazer um livro sozinho. No entanto... o nosso caso clássico é um caso, lá no capítulo de cumplicidade a gente comenta, é um caso clássico, né? A complementaridade faz com que nós possamos produzir de uma forma exponencial algo que não seria possível sozinho. O próprio Jorge Paulo Lemann, né? Fala que é o nosso roleplay. Ele não fazer o que ele fez se não fossem os outros 2 sócios. João, para a gente finalizar, você é um empreendedor que sempre foi um investidor, mas se transformou num investidor profissional, foi executivo também, quer dizer, você passou por todas essas trilhas e acompanhou o nosso ecossistema empreendedor no momento que nem se falava, não havia a palavra empreendedorismo, né? Não havia empreendedorismo, quer dizer, você tem levantado essa, mas no momento que nem existia, nós temos essa visão, né? Quando o Salib empreendeu, quando eu tive a oportunidade de fundar uma empresa, enfim. Como você vê o nosso momento atual e o futuro? Que referência se daria para a galera que está aí, tanto um executivo como um empreendedor, nessa nossa realidade, meu caro? Olha, a gente está vivendo um momento muito bom no Brasil. É o momento de empreender agora, por conta de tudo que você acabou de dizer. Hoje, a palavra empreender, ela não é mais palavrão,
né? Porque antigamente, assim, empreender, eu quero que meu filho, falando de educação de família, pais, por exemplo, eu quero que meu filho seja médico, engenheiro, nunca empreendedor, não é? E nós nos tornamos empreendedores sem esses métodos, sem esses conceitos. Não tinha Google, não tinha informação da forma que tem hoje. Então, hoje, quando eu converso com um empreendedor e percebo que ele está muito mais preparado do que há 5 anos atrás. Então, o empreendedor hoje ele tem informação à disposição, que não é conhecimento, né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra, é quando você entende e aplica aquilo, passa a ser conhecimento, mas a informação existe e ele dispõe dela. Então, a gente tem hoje essa cultura do empreendedorismo um pouco mais disseminada e esses empreendedores muito melhor preparados. Então, diante disso, dessa questão, eu vejo que esse é o melhor momento para se fazer negócio, é o melhor momento para se fazer parceria, melhor momento para se fazer conexões e melhor momento para se inovar no Brasil. A partir desse entendimento geral que está tendo. Então, e nós estamos acostumados a empreender sobre todos os aspectos, pode ter barreira que for, esses empreendedores estão ali, né? Pode ter burocracia governamental, casco duro, e aí a gente está conseguindo ultrapassar tudo isso daí. Então, esse é o melhor momento para se empreender. Em termos de futuro, Magaldi, a gente está aprimorando algumas pernas que faltam para o ecossistema. Né? Então a gente tem os empreendedores, mas nós temos que ter a economia tradicional apoiando esses empreendedores, governo, etc. Estado como um todo apoiando. E tem a perna também, tem a perna da academia, que está entendendo que além de pesquisa e desenvolvimento, precisa se fazer um pouco mais de aceleração a esses jovens. Não é só preparar o jovem para quando ele sair da faculdade, mas a partir do momento que ele entra, já tem que trabalhar essa cultura, né? E do empreendedorismo. Não é competição, é complementar esse processo, né? É cooperação. Quando eu fiz administração, eu estudei para administrar as coisas dos outros, não as minhas. Sim. Era assim no passado, hoje isso está mudando. Mas falta ainda uma perna muito importante, que é a perna do investimento. Nós somos muito poucas empresas de capital de risco no Brasil ainda. Né? E aqui tem muito mais projetos do que investidores ou investimento. Então, o que eu digo em termos de futuro é que esse momento vai chegar. Tem mais empresários vindo para o game, mais empresas vindo para o jogo, mais empresas arriscando o seu recurso para apostar nesses projetos, para que a gente consiga ter um nível de negócios e startups de classe mundial. João, grande prazer, como sempre é uma honra, é um privilégio estar ao seu lado e você participar. De novo, né, Salib, o nosso coautor desse projeto. Fico muito feliz de estar participando com vocês. Você sabe que vocês, para mim, como conceito, como técnica, como teoria, vocês são referências para mim, como método, como processo. Os dois, os livros que vocês têm escrito, está mostrando isso para o mercado, está ajudando muitos empresários. Eu sou um cara mais da prática, né? Sou um cara mais do dia a dia, do chão de fábrica, da barriga no balcão, né? E eu me inspiro muito no que vocês escrevem, naquilo que vocês estão ensinando. Eu acredito que a junção disso é o que vai fazer esse Brasil dar certo. Eu digo que é aprender andando, né? Aprender, ande e aprende. Não espere para aprender para depois andar, né? Você tem que fazer as duas coisas. Learning by doing. Ou trocar a gasolina enquanto tá voando o avião, né? É que é mais difícil, né? Mas tem que fazer. João, muito obrigado. Mais uma, né, Salibão? Mais um grama, um talk show muito expressivo, livro maravilhoso, né? hein, Sandro? Pois é. E com esses coautores... Mais um coautor aqui para nós. Por isso que eu quero lhe convidar para, se você ainda não teve a oportunidade de assistir aos outros vídeos, é um conjunto de 10 vídeos que compõem esse projeto, com autores e conversas deliciosas como essa. Lhe convido a nos consultar, que vale muito a pena, e complementar a sua leitura ao nosso conjunto de vídeos, ok? Até a próxima!